No programa Manhã da Mais, a entrevista do dia. E quando uma pessoa da família acaba caindo no mundo das drogas, no mundo do álcool, acaba se tornando ali um dependente químico, as atenções são voltadas para a recuperação dessa pessoa. Mas e como é que fica o psicológico da família, né? Nesses casos onde a família ali está precisando também de atenção. Sobre o assunto, nós recebemos aqui, ao vivo, nos estúdios da Rádio Mais, a psicóloga Mariana Bassan. Seja bem-vinda. É um prazer recebê-la sempre aqui na Rádio Mais. Bom dia, eu que agradeço pelo convite, mais uma vez poder contribuir um pouco com os ouvintes da rádio. E sobre o assunto, doutora, quando acontece essa situação, né, de uma pessoa da família ser um dependente químico, às vezes um alcoólatra, a família é orientada ali como dar um apoio a esse dependente? Os programas de tratamento ao dependente químico, a maior parte deles compõem, sim, esse módulo, né? Porque o tratamento do familiar, na verdade, ele também faz parte do tratamento do dependente químico. É imprescindível que o familiar saiba como lidar com esse dependente químico. Mas, na maioria das vezes, essa orientação ele é mais voltado para como lidar com o dependente químico, né? Quais os limites dar, como conduzir, e não tanto, em algum grau sim, mas não tanto as fragilidades que esses familiares começam a desenvolver por conta da situação que vivem nesse ambiente familiar, né? Então, é muito comum, por exemplo, com o passar do tempo, nós encontrarmos familiares num estado de depressão, né, por conta de passar por cronicamente essa situação da dependência química dentro do ambiente familiar. Uhum. E esse outro lado, né, o lado da família, né, ele é muito importante, porque normalmente essa atenção vai quase totalmente ali para o dependente químico, e o emocional deve ficar muito desgastado. A pessoa realmente não deve saber como agir, realmente deve perder a confiança nessa pessoa. Como é que deve ser o acompanhamento do familiar que convive com esse dependente químico? O acompanhamento do familiar, normalmente ele acontece, né, Bruna, através de grupos de apoio, né? Os grupos terapêuticos nos centros de recuperação de dependência química. E aí eles passam por dois pilares, né, que é a informação, onde o familiar ele tem todo um arcabouço ali de como lidar, de como conduzir, de como dar os limites. E, ao mesmo tempo, ele é apoiado na sua fragilidade. Então, os grupos terapêuticos é muito bacana quem tem a experiência de participar, no sentido que as pessoas começam a contar ali as histórias do que passa, né, no ambiente com o dependente químico, seja de álcool, seja de drogas, e a outra pessoa que está ouvindo, ela já se identifica e ela diz assim, puxa vida, isso acontece na minha casa também. Né? É a mesma história, é a mesma situação, só muda o personagem, só muda o nome da história, né? E muda o endereço. Então, esses dois pilares são fundamentais aí para o familiar, né? Que é a informação que ele precisa de como conduzir e o apoio terapêutico, porque na grande parte das vezes o que a gente encontra é uma situação de codependência instalada. Então, a gente tem um dependente químico e a gente tem em casa com muita frequência um ou mais codependentes. O mais comum é um só, e aí ter uma dupla ali, né? E os demais familiares acabam participando um pouco mais de longe, né? Então, vamos pegar um exemplo assim, se eu tenho uma família onde eu tenho um filho dependente químico, é muito comum a mãe ser a codependente, né? E se tem pai ou outros filhos acabam sendo membros que quase nem aparecem dentro de casa, que quase são fantasmas, porque não são nem vistos, e muitas vezes sofrem tanto quanto o dependente, o codependente, ou muito mais, né, por não terem nenhuma participação nessa família.
Uhum. E por que se fala pouco, doutora, sobre o familiar, normalmente, desse dependente químico? Porque não tem tanta informação sobre isso. Eu mesma ontem fiz uma pesquisa na internet sobre o assunto e a maior parte dos assuntos que eu encontrei ali foram sobre como cuidar do dependente químico, cuidar daquela pessoa e não do familiar. Por que esse assunto é tão pouco tratado? O familiar, assim, acaba que, até por pouca informação, acaba sentindo muita culpa, né, por esse quadro instalado de dependência química. Os pais, em especiais, assim, normalmente já quase que andam, eu falo assim, com um rótulo, né, de a culpa é minha. Ou a esposa se sente responsável pelo marido, ou o marido, né, pela esposa, ou outro familiar. Então, é um assunto que acaba tendo muito tabu. As pessoas, com frequência, escondem, não revelam que passam por isso em casa, porque parece que é só na minha casa que acontece isso, não é na sua casa não acontece, porque parece que está tudo bem, né? Por conta que a pessoa vive uma impressão assim que eu não dei conta dessa situação, eu deveria ter dado conta, eu deveria ter sido melhor nisso. Então, tem muito tabu e muita vergonha. E é um assunto que acaba sendo pouco discutido, né? Então, bem bacana você trazer esse assunto aqui. Esses dias ainda eu estava atendendo no consultório uma pessoa, de um familiar de dependência química, e ela disse exatamente isso. Ela falou assim, meu Deus, ainda bem que eu estou vindo aqui, porque eu não tenho coragem de contar para uma amiga, para um amigo que eu estou passando por isso. Aí eu incentivei, eu falei, veja, é muito provável que se você falar que você está passando por isso, a pessoa vai levantar a mão e vai dizer assim, olha, eu também, ou eu conheço alguém, ou o meu vizinho, né? Então, é muito mais comum do que a gente imagina. Então, é bacana a rádio, inclusive, estar trazendo esse assunto para a discussão. Então é normal os familiares se sentirem culpados, né, pela essa pessoa, por o filho, o marido, algum parente que é alcoólatra ou dependente químico. Essa culpa, então, ela é um processo normal. É um processo normal, né, mas que se bem tratado, se bem conduzido em grupos de apoio, as pessoas começam a passar a lidar diferente com isso, porque entendem que todas as pessoas aí são seres individuais e por melhor que você faça ali o seu papel de mãe, de esposa, de marido, ainda assim a outra pessoa tem o livre-arbítrio, né? A sua autorresponsabilidade na vida de poder fazer com ela o que ela bem entender, né? Então ela está ali para apoio, mas ela não está ali. Eu acho que essa metáfora ela funciona muito bem para colocar uma capa, né, de super-herói e salvar a outra pessoa. Esse não é o papel do familiar, né, de pôr a capa e tentar salvar. Mas é assim, eu estou aqui como apoio. Uhum. Tá? Então, mesmo esse sendo um processo normal de se sentir culpa, não é necessariamente a culpa da pessoa, então ela precisa buscar esse tratamento para não ficar com esse sentimento. De forma nenhuma que é a culpa da pessoa, né? Isso, com o passar do tempo e com o tratamento bem conduzido, precisa ficar bem claro, né? Que a culpa não é do familiar. E que ela pode sim lidar com isso de uma forma que ela venha se sentir melhor. É normal, eu digo assim, que é normal as pessoas sentirem, normal no sentido de ser muito comum, né? Mas que é disfuncional, né? Essa culpa ela não é legítima, então a pessoa precisa fazer um tratamento, um acompanhamento, para que consiga lidar de uma forma melhor e mais saudável com esse sentimento de culpa. Uhum. E temos perguntas também no WhatsApp da Rádio Mais, no 3058 11 20. Álvaro Vibrantes, por favor. Bruna, doutora, a pergunta é a seguinte. Recentemente descobri que meu filho é usuário de drogas. Não sinto mais motivação para viver, ele me ameaça, me manipula e até ter o que tanto quer. O que faço? Para ele ter qualquer coisa, ele me manipula, joga na minha cara mágoas do passado. Não tem como ceder, né? Então é um comportamento típico dos dependentes químicos, essa manipulação, a famosa chantagem emocional. Então você tem que fazer isso para mim, ou me dar esse dinheiro, porque você já fez isso lá não sei quando, jogando na cara e fazendo uma chantagem. Então o familiar precisa ser muito firme
e entender que muito claramente que se trata de uma chantagem emocional e todo o dinheiro que ela der para o uso de drogas, para compra, para comercialização das drogas, não vai ser positivo para aquela pessoa, muito pelo contrário, ela só está piorando e está reforçando, porque ele vai voltar a praticar esse tipo de comportamento manipulador e chantageador, né? Então, quanto mais firme o familiar for, melhor vai ser, tanto para ele quanto para o dependente químico, que não vai passar a não ter tantas fontes assim, né, de conseguir o que ele quer ou o que ele precisa. Nesse caso da nossa ouvinte, é até complicado você pensar que negar alguma coisa para um marido, para um filho, mesmo sabendo que ele é um dependente químico, que esse dinheiro, esse pedido vai ser usado para um mau caminho, né? Então, a psicologia, ela ajuda essa pessoa ali que está convivendo, esse familiar que está convivendo com esse dependente químico, a ter motivos, a ter ali argumentos para dizer não para essa pessoa? Sem dúvida, a psicologia pode ajudar muito nisso, né, Bruna? Porque num primeiro momento é isso. Eu estou dizendo não para o meu filho, eu estou dizendo não para minha filha, né? E muitas vezes eles são muito convincentes, eles choram, a manipulação é algo muito elaborada mesmo, né? E aí, do ponto de vista da psicologia, a gente vai ajudar essa pessoa a olhar essa situação de uma outra forma, né? Que não é um não que você está dando para esse familiar, muito pelo contrário, né? Você está dizendo um sim para a saúde, para a sobrevivência, para o bem-estar emocional. Então, a gente trabalha esses recursos para a pessoa conseguir entender aquela situação de uma forma totalmente diferente, e não com esse não, né? Muito pelo contrário, com um sim muito amoroso, né? Então a pessoa tem que compreender que aquele não vai ser muito importante para a recuperação também dessa pessoa. Isso, esse não talvez seja o maior sinal de amor que esse familiar pode ter pelo dependente químico, né? E não o sim. O sim você só vai estar ajudando a pessoa aí a cada vez mais cair aí para um fundo de poço que, infelizmente, é onde muitos dependentes químicos chegam. Uhum. E mais participações aqui no 3058 1120. Tem sim, Bruna. Meu esposo é alcoólatra e quando bebo, na verdade, acho que ela quis escrever quando bebe, né? Ele me assusta com seu comportamento agressivo. O que eu posso fazer para me proteger? Aí a gente está falando de uma coisa séria, né? Que é uma consequência da dependência química, do alcoolismo, que é a agressividade, né? Então aí a gente poderia estar amparado aqui até por outros profissionais de outras áreas aí, mas eu penso que nesse caso é delegacia, realmente aí uma queixa, né? Porque aí a gente está falando não da dependência, mas já da consequência dela. Então aí, da violência contra a mulher, então a gente tem aí uma Lei Maria da Penha, né? Que é preciso ser lembrado nessa hora. E você já está lidando com uma consequência. A única defesa que a gente tem aí é a lei. Não tem outro caminho que não seja esse. É só um detalhe, só uma observação, Bruna, doutora. As pessoas não estão se identificando por conta do tema, né? Aí as pessoas estão pedindo para não serem identificadas, né? Eu imagino, porque deve ser uma decisão complicada nesse caso, né? Até mesmo nesse sentido, doutora, quem acaba até mesmo apanhando ali de um dependente químico, por conta de dinheiro ali para comprar essa droga, para comprar esse álcool, mas essa pessoa ainda tem um sentimento pela pessoa e muitas vezes não quer denunciar. Né? E a psicologia também trabalha muito positivamente nisso, fortalecendo esse familiar a também entender que essa denúncia não é algo negativo, é algo positivo. É preciso que alguém, de alguma forma, coloque um limite nesse dependente químico. O dependente químico é uma pessoa que ele pede limite para o mundo, para todas as pessoas que convivem com ele a todo momento, né? E as pessoas que convivem com o dependente químico precisam estar muito fortalecidas para fornecer esse limite. E nem sempre ela sozinha consegue fazer isso. No caso da agressividade, no caso da violência, é preciso fortalecer esse familiar para que ele consiga fazer essa denúncia e dar um limite para esse dependente químico.
Eu já ouvi histórias, já acompanhei caso de uma denúncia ser uma virada na vida da pessoa. Porque quando o dependente químico ele se depara com a denúncia, acaba sendo um sinal vermelho. Poxa, mas eu vim parar aqui, é isso mesmo que está acontecendo comigo? Né? Então, o limite pode ser algo muito positivo também nessa história dessa dependência química, mesmo sendo essa denúncia. O limite e a denúncia também é um sinal de amor. Até mesmo nesse caso de denúncia, quando a pessoa, o familiar, né, ele se vê colocando esse dependente químico ali numa denúncia, ele também deve se sentir culpado por ter colocado essa pessoa lá. Então, a psicologia também ajuda essa pessoa a não se sentir culpada por ter colocado o dependente químico nessa situação. Exatamente, né? A psicologia vai por aí, né? Tentando ajudar essa pessoa a entender que essa denúncia, ela é esse limite que a gente está falando, né? Que lá dentro de casa, com a porta fechada, ela não consegue colocar. Ela precisa do apoio da lei, do apoio da delegacia, do apoio do serviço de proteção à mulher, né, se for no caso de ser uma mulher, para ela conseguir dar esse limite. Sozinha ela não consegue. A gente está falando de algo muito sério, que é a violência, né, que é a agressividade, que é alguém, normalmente, na maior parte das vezes, o mais forte contra o mais fraco. Né? Então, o limite precisa ser algo muito mais incisivo. E aí a psicologia vai fortalecer esse familiar, essa vítima, a entender que essa denúncia é algo muito amoroso e não é algo culposo ou agressivo, né, contra aquela pessoa que ela ama. Né? E no caso, doutora, do ex-dependente, que acaba ali se recuperando e voltando para casa, o familiar às vezes não tem essa confiança mais nessa pessoa. Como é que isso pode ser trabalhado? É delicado também, é uma dessensibilização que a família vai vivenciar juntos, né? Um processo aí de apoio muito sensível em que a pessoa precisa ir aos poucos se distanciando e tentando e confiando que esse ex-dependente caminhe sozinho. Essa confiança ela é importante nesse processo no sentido de você olhar e dizer assim, eu acredito em você. Né? Então, esse ex-dependente ele também precisa desse olhar, né? Do eu confio em você. Eu sei que você vai dar conta, assim como uma criança, né? Que você está ensinando a atravessar a rua. Ela precisa sentir que você confia nela. Né? Então, passar esse olhar de confiança é fundamental, em contrapartida, dando uma olhadinha mais de longe, né, para poder reconhecer se aqueles sinais ali eles estão realmente de acordo com alguém que não está mais consumindo drogas, né, ou lícitas ou ilícitas. Temos mais participações? Vamos lá, Bruna, tem mais uma aqui, ó. Bom dia, tenho problemas de alcoolismo, meu marido, ele sai para trabalhar, chega e bebe em casa todos os dias, está difícil, e ainda tem o desprezo da família, ele parece que as coisas ficaram pior depois que ele perdeu o pai o ano passado, aí tudo desandou de uma vez, é o que diz a nossa ouvinte, que também não se identifica. O alcoolismo ele tá dentro aí de muitas famílias, eu não sei há quanto tempo essa pessoa passa por isso, e pelo relato, a forma como ela fala, como você leu, né, dá a impressão assim que ela já passou a viver a vida desse familiar. Então, ela é a típica codependente. Né? O meu marido chega, ele faz isso, ele faz aquilo. Quer dizer, talvez ela já esteja esperando ele chegar em casa. Né? Então, o apoio psicológico ele também vai trabalhar nesse sentido, né? Desse codependente, tirar esses olhos do dependente químico, não viver a vida dele. Né? Então, como ele vai chegar? Será que ele vai ter tomado pouco, médio ou muito? Como que ele vai me tratar? O que vai acontecer até a hora de dormir? Então, o apoio psicológico desse codependente vai trabalhar nessa independência dessa pessoa, tirar... É como se ela estivesse a todo tempo olhando para essa pessoa. Né? E ela precisa voltar os olhos para si. Né? Mas, quer dizer, independente do comportamento desse familiar, o que eu posso fazer? Eu preciso esperar ele chegar em casa? Será que eu não posso ir ali na minha vizinha, bater um papo, ficar 1 hora e meia lá? Espera ele se acalmar até a hora de voltar para casa. Então, tentar desenvolver recursos
para que ela volte para si. O que eu quero fazer? Né? Para não precisar ficar esperando essa situação do meu familiar chegar em casa dessa forma, alcoolizado, é aquele mesmo filme, aquela mesma novela que ela já conhece, não muda nada. Então, dentro desse cenário, o que eu quero fazer por mim? Até mesmo dentro dessa situação, ela relatou ali que ela já está vendo ali que isso piorou quando ele acabou perdendo o pai, se eu não me engano, né? No áudio dela, ela relatou. Então, normalmente, o familiar ali, ele deve ficar atento nessas questões que estão ao entorno do dependente químico. Tudo que possa fazer ele decair, tudo que possa fazer ele voltar para o mundo da dependência. Então, o familiar, ele deve estar atento para proteger essa pessoa de informações, ou ela deve ser sincera? Como é que deve ser essa relação? Essa pergunta é delicada, porque é sim e não. Preciso explicar bem isso, né? Sim, porque senão, se a gente responder não, dá a impressão que a gente não está preocupado com quem a gente convive, né? Que a gente não se importa. Então, sim, a gente precisa ficar atento ao que está acontecendo, né? O que pode potencializar o que ser um gatilho de uma piora ou de uma recaída da dependência química. Porém, a gente precisa entender assim que explica esse fato de ter havido o falecimento desse pai, mas não justifica. Porque assim, aí o familiar ele pode entrar num ciclo, então já que ele perdeu o pai, eu preciso compreender que ele está bebendo. Né? Então eu vou pegar ele no colo agora, todo dia, né? Entre aspas, porque justifica que ele só está bebendo porque, tadinho, ele perdeu o pai. Né? E com esse tipo de postura, a pessoa também não contribui com o dependente químico. Né? Então, a pessoa está passando claramente por um processo de luto, por um processo que é totalmente psicológico, e a dependência química passa a ser a comorbidade, a consequência de um luto que a pessoa não está conseguindo elaborar, e ela precisa de ajuda disso. Então, o familiar precisa ficar ciente, mas ele não precisa, mais uma vez, né, Bruna, colocar a capa e ir lá salvar a pessoa. Então, esse equilíbrio precisa existir. Sim, eu me importo, eu sei o que está acontecendo, mas eu também sei que eu não posso mudar isso. Né? Quem pode mudar isso, quem pode fazer um tratamento para esse luto, é quem está bebendo, não sou eu. Eu posso encaminhar, eu posso dizer, olha, vamos nesse lugar, vamos nessa clínica, vamos buscar ajuda, mas eu não posso fazer o tratamento por ele. Temos mais participações também no 3058 1120. Quem está com a gente, dia, Álvaro? Carol. Bom dia, Álvaro. Então, ouvindo essa senhora falando sobre as pessoas que são dependentes da química, né, de qualquer outra droga. Eu tenho um rapaz que faz serviço lá para mim, lá em casa. Ele vivia usando droga, né, direto, né, dormia o dia inteiro. Só que agora hoje ele me disse que a pressão dele ontem subiu porque ele parou, faz mais de uma semana que ele parou de usar droga, segundo ele, né. A pressão dele foi para 17 ontem, sem mais nem menos. Ele nunca tive pressão alta. Isso é verdade ou ele está me enrolando? Desculpe, Bruna. Desculpe, Bruna. Sem problema, minha querida. Então, essa é a dúvida ali da nossa ouvinte quanto ao moço que deixou ali de usar droga, a pressão subiu e ela está perguntando se isso é verdade, né? Olha, eu tenho agora um pouco de receio de responder, porque eu não sou, afinal de contas, da área médica para avaliar isso, né? Se a pressão pode ou não pode subir. Né? Então, tenho um pouco de receio de responder essa pergunta aí de uma forma errada, né? É comum os ex-dependentes voltar ativo. É preciso que alguém, de alguma forma, coloque um limite nesse dependente químico. O dependente químico é uma pessoa que ele pede limite para o mundo, para todas as pessoas que convivem com ele a todo momento. Né? E as pessoas que convivem com o dependente químico precisam estar muito fortalecidas para fornecer esse limite. E nem sempre ela sozinha consegue fazer isso. No caso da agressividade, no caso da violência,
É preciso fortalecer esse familiar para que ele consiga fazer essa denúncia e dar um limite para esse dependente químico. Eu já ouvi histórias, já acompanhei caso de uma denúncia ser uma virada na vida da pessoa. Porque quando o dependente químico ele se depara com a denúncia, acaba sendo um sinal vermelho. Poxa, mas eu vim parar aqui, é isso mesmo que está acontecendo comigo? Né? Então, o limite pode ser algo muito positivo também nessa história dessa dependência química, mesmo sendo essa denúncia. O limite e a denúncia também é um sinal de amor. Até mesmo nesse caso de denúncia, quando a pessoa, o familiar, né, ele se vê colocando esse dependente químico ali numa denúncia, ele também deve se sentir culpado por ter colocado essa pessoa lá. Então, a psicologia também ajuda essa pessoa a não se sentir culpada por ter colocado o dependente químico nessa situação. Exatamente, né? A psicologia vai por aí, né? Tentando ajudar essa pessoa a entender que essa denúncia, ela é esse limite que a gente está falando, né? Que lá dentro de casa, com a porta fechada, ela não consegue colocar. Ela precisa do apoio da lei, do apoio da delegacia, do apoio do serviço de proteção à mulher, né, se for no caso de ser uma mulher, para ela conseguir dar esse limite. Sozinha ela não consegue. A gente está falando de algo muito sério, que é a violência, né, que é a agressividade, que é alguém, normalmente, na maior parte das vezes, o mais forte contra o mais fraco. Né? Então, o limite precisa ser algo muito mais incisivo. E aí a psicologia vai fortalecer esse familiar, essa vítima, a entender que essa denúncia é algo muito amoroso e não é algo culposo ou agressivo, né, contra aquela pessoa que ela ama. Né? E no caso, doutora, do ex-dependente, que acaba ali se recuperando e voltando para casa, o familiar às vezes não tem essa confiança mais nessa pessoa. Como é que isso pode ser trabalhado? É delicado também, é uma dessensibilização que a família vai vivenciar juntos, né? Um processo aí de apoio muito sensível em que a pessoa precisa ir aos poucos se distanciando e tentando e confiando que esse ex-dependente caminhe sozinho. Essa confiança ela é importante nesse processo no sentido de você olhar e dizer assim, eu acredito em você. Né? Então, esse ex-dependente ele também precisa desse olhar, né? Do eu confio em você. Eu sei que você vai dar conta, assim como uma criança, né? Que você está ensinando a atravessar a rua. Ela precisa sentir que você confia nela. Né? Então, passar esse olhar de confiança é fundamental, em contrapartida, dando uma olhadinha mais de longe, né, para poder reconhecer se aqueles sinais ali eles estão realmente de acordo com alguém que não está mais consumindo drogas, né, ou lícitas ou ilícitas. Temos mais participações? Vamos lá, Bruna, tem mais uma aqui, ó. Bom dia, tenho problemas de alcoolismo, meu marido, ele sai para trabalhar, chega e bebe em casa todos os dias, está difícil, e ainda tem o desprezo da família, ele parece que as coisas ficaram pior depois que ele perdeu o pai o ano passado. Aí tudo desandou de uma vez. É o que diz a nossa ouvinte, que também não se identifica. O alcoolismo ele tá dentro aí de muitas famílias. Eu não sei há quanto tempo essa pessoa passa por isso. E pelo relato, a forma como ela fala, como você leu, né, dá a impressão assim que ela já passou a viver a vida desse familiar. Então, ela é a típica codependente. Né? O meu marido chega, ele faz isso, ele faz aquilo. Quer dizer, talvez ela já esteja esperando ele chegar em casa. Né? Então, o apoio psicológico ele também vai trabalhar nesse sentido, né? Desse codependente, tirar esses olhos do dependente químico, não viver a vida dele. Né? Então, como ele vai chegar? Será que ele vai ter tomado pouco, médio ou muito? Como que ele vai me tratar, o que vai acontecer até a hora de dormir. Então, o apoio psicológico desse codependente vai trabalhar nessa independência dessa pessoa, é como se ela estivesse a todo tempo olhando para essa pessoa, né? E ela precisa voltar os olhos para si. Né? Mas, quer dizer, independente do comportamento
desse familiar, o que eu posso fazer? Eu preciso esperar ele chegar em casa? Será que eu não posso ir ali na minha vizinha, bater um papo, ficar 1 hora e meia lá? Espera ele se acalmar até a hora de voltar para casa. Então, tentar desenvolver recursos para que ela volte para si. O que eu quero fazer? Né? Para não precisar ficar esperando essa situação do meu familiar chegar em casa dessa forma, alcoolizado, é aquele mesmo filme, aquela mesma novela que ela já conhece, não muda nada. Então, dentro desse cenário, o que eu quero fazer por mim? Até mesmo dentro dessa situação, ela relatou ali que ela já está vendo ali que isso piorou quando ele acabou perdendo o pai, se eu não me engano, né? No áudio dela, ela relatou. Então, normalmente, o familiar ali, ele deve ficar atento nessas questões que estão ao entorno do dependente químico. Tudo que possa fazer ele decair, tudo que possa fazer ele voltar para o mundo da dependência. Então, o familiar, ele deve estar atento para proteger essa pessoa de informações, ou ela deve ser sincera? Como é que deve ser essa relação? Essa pergunta é delicada, porque é sim e não. Preciso explicar bem isso, né? Sim, porque senão, se a gente responder não, dá a impressão que a gente não está preocupado com quem a gente convive, né? Que a gente não se importa. Então, sim, a gente precisa ficar atento ao que está acontecendo, né? O que pode potencializar o que ser um gatilho de uma piora ou de uma recaída da dependência química. Porém, a gente precisa entender assim que explica esse fato de ter havido o falecimento desse pai, mas não justifica. Porque assim, aí o familiar ele pode entrar num ciclo, então já que ele perdeu o pai, eu preciso compreender que ele está bebendo. Né? Então eu vou pegar ele no colo agora, todo dia, né? Entre aspas, porque justifica que ele só está bebendo porque, tadinho, ele perdeu o pai. Né? E com esse tipo de postura, a pessoa também não contribui com o dependente químico. Né? Então, a pessoa está passando claramente por um processo de luto, por um processo que é totalmente psicológico, e a dependência química passa a ser a comorbidade, a consequência de um luto que a pessoa não está conseguindo elaborar, e ela precisa de ajuda disso. Então, o familiar precisa ficar ciente, mas ele não precisa, mais uma vez, né, Bruna, colocar a capa e ir lá salvar a pessoa. Então, esse equilíbrio precisa existir. Sim, eu me importo, eu sei o que está acontecendo, mas eu também sei que eu não posso mudar isso. Né? Quem pode mudar isso, quem pode fazer um tratamento para esse luto, é quem está bebendo, não sou eu. Eu posso encaminhar, eu posso dizer, olha, vamos nesse lugar, vamos nessa clínica, vamos buscar ajuda, mas eu não posso fazer o tratamento por ele. Temos mais participações também no 3058 1120. Quem está com a gente, dia, Álvaro? Carol. Bom dia, Álvaro. Então, ouvindo essa senhora falando, não, sobre as pessoas que são dependentes da química, né, de qualquer outra droga. Eu tenho um rapaz que faz serviço lá para mim, lá em casa. Ele vivia usando droga, né, direto, né, dormia o dia inteiro. Só que agora hoje ele me disse que a pressão dele ontem subiu, porque ele parou, faz mais de uma semana que ele parou de usar droga, segundo ele, né. A pressão dele foi para 17 ontem, sem mais nem menos, ele nunca tive pressão alta. Isso é verdade ou ele está me enrolando? Desculpe, é Bruna. Desculpe, Bruna. Tem problema, minha querida. Então, essa é a dúvida ali da nossa ouvinte quanto ao moço que deixou ali de usar droga, a pressão subiu e ela está perguntando se isso é verdade, né? Olha, eu tenho agora um pouco de receio de responder, porque eu não sou, afinal de contas, da área médica para avaliar isso, né? Se a pressão pode ou não pode subir. Né? Então, eu tenho um pouco de receio de responder essa pergunta aí de uma forma errada, né? É comum os ex-dependentes voltar... Por estar hoje aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Mais, esclarecendo para a gente sobre esse assunto, né? A saúde também mental, ali, psicológica do familiar que precisa conviver com um dependente químico. E agradeço demais a sua presença aqui. Obrigada, Bruna. Até a próxima.
E você pode ouvir essa entrevista novamente no site da Rádio Mais, o www.radiomaisdigital.com.br.